Vamos lá. Como vocês estão vendo aqui, hoje eu vou falar sobre o acolhimento dentro da psicoterapia. A gente tem essa realidade do sofrimento, né? O sofrimento nos chega em todo momento, quando alguém nos procura no Instagram, no WhatsApp. Rafael, você faz atendimento, ou você pode me indicar alguém, essa pessoa, em algum grau, já está sofrendo, já está incomodada com alguma coisa que está acontecendo dentro da vida dela. E, por isso, esse aspecto de como acolher, ou de entender como é essencial um acolhimento dentro da psicoterapia, é uma tarefa que precisa ser dominada por nós. Porque se a gente sair dessa profissão, da psicoterapia, e entrarmos, por exemplo, vamos num dentista, e aquele dentista não for um pouquinho misericordioso com a dor do nosso dente, misericordioso com a gente, né, por conta da dor do nosso dente, a gente pode até ficar ali e ele arrancar o nosso dente, mas a gente não vai voltar lá. A gente vai procurar outro. Então a misericórdia, ela marca as relações pessoais, muito mais do que a empatia, e a gente vai ver isso no decorrer da palestra de hoje. Então, para passar... Passou? Não passou. Aí. Então, Santo Tomás ele se dedica uma parte da Suma Teológica, na segunda e na questão 30, que é um tratado da caridade. Ele vai no tratado da caridade que está na segunda, na questão 30, ele vai falar sobre a misericórdia, ok? E dentro da misericórdia tem 4 artigos. E eu vou caminhar aqui com vocês em 3 artigos, adaptando o que ele fala para a nossa realidade, essa realidade de acolhimento, essa realidade da necessidade da misericórdia, ok? Então, a gente primeiro vai notar o real valor. Como a gente vai perceber que a misericórdia não está, muitas vezes, naquela crítica que a gente pode receber ou ouvir, como se fosse num campo religioso, como se isso fosse um problema, mas, como a gente é psicólogo, às vezes as pessoas usam dessa argumentação como se fosse o mal, né? Então, vamos lá. O primeiro artigo, Santo Tomás pergunta ali se o mal propriamente incita a misericórdia. E sim, o mal, especificamente a miséria alheia, propriamente incita a misericórdia, enquanto se opõe ao bem desejado naturalmente pela pessoa. Essa frase, ela é perfeita dentro do consultório, não é verdade? Ou seja, temos os nossos pacientes que estão em algum grau, né, distantes do bem que eles desejam, e isso gera um certo sofrimento. E esse sofrimento exige de nós não uma superficialidade na relação, e sim essa misericórdia. A misericórdia, segundo Santo Agostinho, é a compaixão do coração pela miséria alheia. Ou seja, eu me compadeço do seu sofrimento, mas repara que tem uma continuidade, e tenho essa intenção, e quero socorrer. Eu quero ir ajudar. Não é só eu olhar e falar, tadinho, está sofrendo, né? Não, eu estou ali para fazer algo, para auxiliar, para de alguma maneira diminuir esta dor da pessoa. Então, a miséria é o estado de quem sofre o que não quer. Realidade comum dentro da psicoterapia. Doutor, estou sofrendo por conta disso, eu não sei o que fazer. Estou sofrendo no trabalho, estou sofrendo no casamento, estou sofrendo com meu filho, com a minha filha, e eu não sei o que fazer. Ou seja, ele não quer padecer daquele mal que impede o bem desejado. Certo? Então, sofre. De novo, esses pontos estão dentro desse artigo primeiro aqui, quando ele vai falar da misericórdia, e estamos vendo um Santo Tomás psicólogo, né? Também, né? Um psicólogo, né, ordenado, que olha e enxerga de fato o paciente nas suas profundidades. Então, a miséria é o estado de quem sofre o que não quer e se opõe à felicidade. Todo paciente quer ser feliz. Como diz o professor Martim Etchevarria, no seu livro A Praxis, o homem deseja a felicidade e não consegue não desejá-la. Faz parte dele querer
ser feliz, querer a felicidade. Então, tudo que de alguma maneira impede esse caminho, impede esse processo, vai gerar o sofrimento. E esse sofrimento, quando chega a nós dentro da psicoterapia, tem que gerar misericórdia. Certo? Porque a misericórdia é essa compaixão pela miséria alheia. Daqui a pouco vamos falar sobre por que ela vai diferenciar da empatia. Continuando, então há 3 formas pelas quais a miséria alheia incita a misericórdia. Então, contrariedade ao apetite natural. Então, como todo ser humano deseja naturalmente o bem, como viver, existir, etc., o mal que aflige o faz perder esse bem, o move à misericórdia. Olha que interessante, alguém poderia falar, tá, mas e os pacientes que têm lá o pensamento suicida? Ele quer a felicidade, mas ele vê naquele ato que está em seu pensamento como a única via para se livrar do mal que o aflige. Claro que não estamos falando que isso é uma coisa ordenada, mas isso mostra para nós que até aqueles pacientes que mais sofrem, que querem tirar a própria vida, também querem a felicidade. Então, temos essa realidade ali, né? É uma contrariedade a esse apetite natural. Tem a contrariedade à vontade racional, escolha deliberada. Então, quando o mal ocorre inesperadamente ou por azar, né, move mais a misericórdia, pois a pessoa esperava um bem. Quantos pacientes que chegam frustrados porque esperavam que algo ia dar certo, não deu certo? Sabe aquele paciente que você já está ali um ano e pouco, e parece que está tudo dando certo e, de repente, acontece uma coisa que ele não esperava, esse azar. Isso também, a gente está olhando, enxergando o nosso paciente, e isso tem que mover em nós a misericórdia. E o terceiro ponto ali, contrariedade total à vontade. Ou seria uma forma aqui de injustiça, quando alguém sofre o mal sem merecer, apesar de sempre ter buscado o bem. Quantos pacientes chegam ao nosso consultório e sofrem concretamente uma injustiça? Quantas pessoas aqui atendem casais e ali tem uma esposa muito boa, muito zelosa, que quer o bem, de repente ela chega no consultório, ela está arrasada porque o marido traiu ela. Aqui move a misericórdia, contrariedade total à vontade, uma injustiça, certo? Então, esse tipo de miséria, segundo Santo Tomás aqui, é o que mais desperta essa misericórdia, porque entraria nessa questão de injustiça, certo? Então, de novo, aqui é a realidade intrínseca de todo o processo psicoterapêutico, ou melhor, até antes de começar o processo psicoterapêutico, né? Quanta gente vai procurar vocês e na própria procura no WhatsApp já está falando, não, porque eu estou sofrendo aqui de um negócio, é porque meu marido isso, porque, enfim, né, aconteceu tal coisa na minha vida. Então, o sofrimento faz parte da vida humana, mas não podemos aceitar esse sofrimento de uma forma passiva, fria. Ah, todo mundo sofre, vai embora, tchau. Não, mas com essa misericórdia, com essa compaixão. No artigo 2, ele se pergunta se os nossos defeitos, agora ele vai para uma outra direção, né? Se os nossos defeitos são a razão pela qual temos misericórdia. Afinal de contas, não somos aqui um anjo, né, maravilhoso, perfeito aqui, onde não temos erros, temos os nossos defeitos. Inclusive, para o autoconhecimento, que o nosso querido Klaus falou tão bem, precisamos conhecer os nossos defeitos também. Se conhecer, passa por não conhecer somente as qualidades, mas conhecer as qualidades, os defeitos, as facilidades, as dificuldades, etc. Então, sim, né, nossos próprios defeitos são uma razão importante para termos misericórdia com os outros. Por quê? Porque nos ajudam a nos identificar com a miséria alheia. Uma vez, eu conversando com o pessoal do Instituto, eu falei que a queixa do nosso paciente deveria ser um elemento de exame de consciência pessoal. Por quê? Porque por mais que eu possa não estar sofrendo aquilo que meu paciente sofre, mas eu posso já ter sofrido, e nada me impede, se eu não buscar uma vida ordenada, virtuosa, de acontecer comigo também. Pensando nessas que eu faço uma escolha. Mas se pensar na injustiça, meu paciente sofreu uma injustiça, por que eu não vou sofrer uma injustiça? Não sei, não é verdade? Então, esse segundo artigo se concentra mais nessa perspectiva de olhar para os próprios defeitos e, ao ver alguém que sofre, eu lembro dos meus defeitos, daqueles que eu até mesmo já superei, mas isso me faz acolher. Porque, às vezes, um paciente que busca algo e não sabe como alcançar pode ser muito semelhante com a gente um tempo atrás, buscando algo também, não conseguindo alcançar, né? Então, a misericórdia, como já falei anteriormente, é uma forma de tristeza pela miséria alheia.
E essa tristeza nasce do reconhecimento de um mal que, de algum modo, sentimos como nosso. Ou seja, esse aqui é um ponto também importante. Quando eu vejo o sofrimento do meu paciente, eu também tenho que olhar esse sofrimento como meu, de alguma maneira, para que eu tenha essa misericórdia. Olha que ponto interessante, porque ouvimos aqui ontem e hoje como o amor do psicólogo ao paciente. Primeiro vamos começar pela primeira frase, que pode ser muito impactante para os nossos queridos colegas aqui que passaram pela faculdade. Falar que nós temos que amar o nosso paciente pode ser uma coisa meio, como assim, né? Mas é justamente por não entender a natureza do amor direito, a psicologia não moderna, em grande parte, não olha para o amor como um amor de benevolência. É sempre muito concupiscível. Então, meu paciente chega aqui, eu tenho que usá-lo a favor de mim. Enquanto amor de benevolência, eu estou ali para auxiliá-lo, levantá-lo, amá-lo de verdade e puxá-lo para uma ordem, para uma virtude, etc. Então, quando a gente percebe aqui que sentimos como nosso, não é que eu vou desistir da minha vida porque o meu paciente está mal pensando em desistir dela, mas eu me entrelaço de forma mais positiva possível a essa dor dele. Por isso que nós temos uma profissão, como apareceu no vídeo, né, de ontem, que não descansa em algum grau, porque é algo que a gente continua pensando, a gente não desliga, na verdade, o nosso pensamento. Uma vez, muito tempo atrás, era recém-formado, eu atendi uma pessoa, e ela, primeira sessão, ela contou a história dela, uma história extremamente pesada, e eu saí do consultório, e eu estava sozinho no consultório, quando eu cheguei em casa, uma pessoa me perguntou, como foi? Aí eu olhei e falei, eu acho que hoje eu sou psicólogo, porque eu ouvi uma história muito pesada, né, ali. E aquela história ficava na minha cabeça não como um trauma, mas como eu estivesse meditando aquele sofrimento, experimentando voluntariamente, dentro do que é possível, aquele sofrer que ela relatava, né? Então, isso é muito importante, né? Vou dar um outro exemplo breve. Uma paciente minha tinha um registro de cada 10 anos ela perdia uma pessoa muito importante na vida dela. Então, em 89 morreu os pais, em 88 morreu o filho de 22 anos, em 2008 morreu o marido, e aí ela esperava que acontecesse alguma coisa em 2018, mas aí em 2023 morreu a nora dela, que ela amava muito. Ou seja, quando eu conto essa história para vocês, vocês têm que ter a capacidade de ter uma misericórdia com essa própria história, imaginando que, caramba, grandes figuras da vida dela, né, foram embora. E aí uma das coisas que eu falei para ela dentro do processo psicoterapêutico foi o seguinte, falei, eu não quero que você seja uma arqueóloga para tentar achar uma resposta. Como aquele arqueólogo que está com aquele pincel pequenininho, tentando achar um osso de dinossauro. Eu falei, não, porque algumas coisas você não vai conseguir encontrar explicação exata, porque teu filho de 22 anos foi embora num acidente trágico. Por mais que, claro, algumas perspectivas racionais a gente consegue entender, foi um acidente de carro, foi afogado, enfim, a gente consegue entender a causa da morte, mas encerrar isso completamente não dá. E por que eu falei isso para ela? Porque eu precisava que ela olhasse para frente, para a vida que ela é uma senhora, 75 anos, que ela olhasse para frente, não esquecendo aquelas dores de trás, mas aquelas dores de trás ficassem muito mais como uma saudade que dói, mas que não deixa de viver para frente, né? Então, eu me compadeço dela, eu tenho misericórdia dela, eu imagino como seria para mim perder as pessoas que eu amo a cada 10 anos, mesmo não tendo essa experiência, né? Então, esse movimento de sentir como nosso, isso é fundamental. Tanto durante, mas digo mais, principalmente depois da sessão. Para que eu não trate o meu paciente como se fosse um ratinho. Como se eu tivesse somente que estruturar a minha psicoterapia, como se eu não me importasse. Entende? Como se fosse um robô. E aí a gente já sabe, se a gente for um robô dentro da psicoterapia, então daqui a pouco as cancelas de shopping vão nos substituir, né? Quantas pessoas hoje, em vez de buscar psicoterapia, abre um chat no chat GPT, nessa, entre aspas, inteligência artificial, e fala para o chat GPT, chat GPT, se comporte como meu terapeuta. Se essa pessoa busca essa inteligência artificial e ela acha que está bem, eu gostaria que a gente fizesse a meia-culpa, né? Porque a nossa profissão deve ser muito ruim. Os nossos profissionais devem ser péssimos. Então, em vez de a gente falar, olha que desordem só, né? Tá buscando uma psicoterapia na inteligência artificial. Não, calma aí.
Será que a gente consegue ter esse movimento de acolhimento? Porque uma pessoa está escolhendo uma inteligência artificial que fica passando texto e está achando que ali ela vai resolver a vida dela. E o encontro verdadeiro com outra pessoa não está sendo suficiente, porque às vezes essas pessoas já procuraram psicoterapia. Então isso precisa ser um movimento de meia-culpa da nossa parte. Avançando ainda nesse segundo artigo, temos aí 2 modos pelos quais os defeitos próprios nos fazem misericordiosos. Por união de afeto. Então, o amor nos faz ver o outro como um outro eu. Então, é o que a gente está mencionando aqui. Então, assim, sentimos a dor dele como se fosse a nossa dor, óbvio, dentro dos limites. Né? Por exemplo, quando temos muitos padres aqui, irmãs, enfim, graças a Deus, quando a gente faz a via sacra, eu não estou sendo crucificado. Eu não sei nem a dor que é isso. Mas eu medito sobre essa dor. Né? Por isso que essas meditações das dores, seja de nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, outras, fundamental para que a gente tenha essa misericórdia com os nossos pacientes. Porque não há sofrimento irrelevante dentro da psicoterapia. Por mais que a gente possa entender que há sofrimento maduro e imaturo, mas ela está sofrendo mesmo que ela seja imatura, certo? Então isso é muito importante. No terceiro ponto ali, vem de uma influência aristotélica ali em Santo Tomás, na amizade sofre-se com o sofrimento do amigo. Então, dentro dessa perspectiva, o meu paciente pode ser meu amigo porque eu vou amá-lo com amor de benevolência. Entenda bem, eu posso ser amigo do meu paciente, não estou falando que eu vou para a feira da fruta com o meu paciente, que eu vou necessariamente para o jogo do Flamengo, para o jogo do Fluminense com o meu paciente, não necessariamente. Mas esse amor de amizade que faz com que eu sofra pelo sofrimento do meu amigo, que aqui é o meu paciente, certo? E São Paulo vai falar, chorai, em Romanos, se eu não me engano, chorai com os que choram. Óbvio, eu vou cair em lágrimas ao ponto de ficar inconsolável em frente ao meu paciente. Não é isso. Mas também não é uma frieza, como se eu fosse um Robocop, né, em frente ao meu paciente chorando em lágrimas. Eu posso respirar mais profundo, porque aquilo me impacta e precisa me impactar. Uma coisa é me impactar, outra coisa é me conduzir. É tipo um vento impacta, eu sinto o vento, mas não necessariamente eu sou conduzido por ele. Então, aqui é mais um aspecto fundamental quando falamos da misericórdia. Então, também temos aqui por união real, semelhança ou proximidade de condição. Então, quando vemos alguém sofrer algo que poderia acontecer conosco, sentimos compaixão. Então, também vamos perceber que o sofrimento dos nossos pacientes é um verdadeiro fruto de reflexão, um verdadeiro movimento que a gente tende a crescer. Porque um profissional, ele tem que ter um conhecimento de si mesmo, ele tem que ter um conhecimento teórico, ele tem que ter um conhecimento prático, mas ele precisa olhar as pessoas como pessoas. Por quê? Uma vez, eu fui numa palestra, com certeza não era aqui, porque aqui só tem pessoas ordenadas e virtuosas, né? Mas muito tempo atrás dessa palestra, e uma pessoa, toda vez que alguém perguntava, que era um momento de perguntas, assim, e toda vez que uma pessoa perguntava e ela achava a pergunta da pessoa boba, ela fazia questão de fazer uma cara ruim. Ou seja, ela não era palestrante, mesmo se fosse, mas... Ou seja, ela sequer consegue se colocar no outro no sentido de que, o outro está naquele momento que aquela pergunta é importante para ele. Então, começa uma desvalorização do outro. Mas Rafael, você não está falando da psicoterapia. Não, mas se essa pessoa é uma psicóloga, ela vai fazer isso na psicoterapia, de alguma maneira. Porque ela nem mesmo respeita as pessoas ao lado. Mas ela respeita o paciente. Ela vai respeitar o paciente por um benefício próprio, que eu vou trazer em outras palavras. Pagamento, é isso. Né? Avançando aqui, então, além dessa união real, temos os próprios defeitos, fraqueza, miséria, experiência de sofrimento, são sim causa de misericórdia, ou porque nos aproximam afetivamente dos outros. Ou seja, eu também posso ficar meio triste em algum grau com a tristeza do meu paciente. É claro que, ao mesmo tempo, eu como profissional, né, eu tenho que ser um porta-voz da esperança, mas isso não me impede de ser impactado, de ter ali uma tristeza por conta de uma história que pode ser realmente muito triste, né? Ou porque nos tornam conscientes de que também poderemos padecer do mal. Ou seja, a misericórdia tem todos esses aspectos e aqui nessa parte termina com um ponto essencial.
que a gente precisa vigiar a si mesmo. Porque eu posso cair no mal, que pode ser, tudo bem, tem a injustiça, que eu não tenho uma culpa direta, mas pode ser porque eu simplesmente acho que eu sou o super, ultra, mega psicólogo. Né? E aí, por isso, eu caí do cavalo. Então, também vem como uma forma de cuidar da gente, da nossa vida. Né? Perceba como a misericórdia ela é pedagógica dos dois lados ali, né? Tanto para o profissional quanto para o paciente.